Atos capítulo 2, versículo 1. Nosso assunto é Aviva-nos, Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som com um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Em cada geração, o Senhor tem o seu povo. É por isso que eu dou graças a Deus. Né? Nós também fazemos parte deste povo. E a propósito do Senhor é de abençoar e de usar o seu povo para a bênção dos outros. Mas, infelizmente, muitas vezes o povo do Senhor não vive na bênção do Senhor. E não serve para ser usado como devia ser, né, pela parte do Senhor. Isso acontece quando servos do Senhor perdem o seu primeiro amor pelo Senhor. Isso acontece. Quando o seu temor pelo Senhor e pela sua palavra já não é aquilo que devia ser. Acontece quando os servos perdem o seu zelo pelo Senhor e pela sua obra. Quando perdem o amor pelos irmãos. Quando o amor pelos perdidos quase não existe. Quando isso acontece, irmãos, há necessidade de reavivamento. Mas, infelizmente, quando isso acontece, muitas vezes os servos do Senhor não têm consciência da sua condição e não entendem a sua necessidade. Mas o nosso Deus é misericordioso. E Ele sempre levanta alguns servos com uma consciência da condição da igreja. E a necessidade de buscar o Senhor numa maneira nova. Eles também intercedem para o estado espiritual da igreja não piora ainda mais e para a igreja possa ser reavivada. Mas o que é o reavivamento? Então nós vamos dar 4 definições daquilo que é o reavivamento. E vamos ficar com essas definições fixadas nas nossas mentes. Primeiro, o reavivamento é uma nova manifestação de Deus ao seu povo. É uma visitação de Deus, de modo que todos reconheçam que Deus está presente. É uma intervenção de Deus em que Ele desperta o seu povo adormecido para realidades espirituais. E é uma operação do Senhor Jesus derramando o Espírito Santo sobre o seu povo para que possa ter o poder para testemunhar. Irmãos, isso que é o reavivamento. A história mostra como o Senhor operou reavivamento no passado. Isso nos encoraja nos dias em que nós vivemos. O povo de Israel foi visitado muitas vezes pelo Senhor e o reavivamento aconteceu no meio deles. Nós sabemos que no dia do profeta Elias, se se recordam como o fogo caiu sobre o altar e o Senhor revelou a sua glória. E o povo caiu diante do Senhor adorando. Aconteceu também
de tempos a tempos, no período dos reis, no tempo do bom rei Asa, por exemplo. E também houve reavivamento na igreja apostólica. A igreja, irmãos, nasceu num reavivamento. Também houve reavivamento de tempos a tempos ao longo da história da igreja. E nós podemos voltar à história e ver aquilo que aconteceu quando o Senhor novamente apareceu no meio do seu povo, revelando a sua glória. E o povo entendeu, o Senhor está presente. Ele está tocando nas nossas vidas, está nos chamando novamente para realizar a sua obra. Esses tempos de reavivamento são o meio que o Senhor usa para combater o declínio espiritual na vida da igreja. É para despertar a igreja para o momento que está a viver e para as realidades espirituais. Nós vivemos um momento muito importante. É um momento profético. E o Senhor quer nos despertar para isso. Não podemos estar adormecidos nesta hora. Eu quero operar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos, nós, um reavivamento. Eu preciso, irmãos. Preciso. Eu sei que muitos de nós também sentimos essa necessidade. Mas a questão é essa. Será que nós podemos? É possível ter um reavivamento nos nossos dias? Podemos. Porque o nosso Deus ama o seu povo. Ele não quer ver o seu povo adormecido nesta hora. Ele quer nos avivar para que nós possamos estar diante deste Deus vivo. Este Jesus em que nós acreditamos é a pedra viva. E nós somos chamados como pedras vivas, não pedras mortas, pedras vivas, não é? Para ser construída sobre ele esta casa espiritual que o Senhor está realizando nos nossos dias. Nosso Deus é o Deus de reavivamento. É o coração dele, é o seu grande desejo. Então, o que está a impedir o reavivamento? Então, nós vamos tentar abordar alguns aspectos daquilo que é reavivamento. Vamos buscar exemplos ao longo da história, mas em particular, vamos focar a experiência da Igreja Apostólica no dia de Pentecostes, quando a Igreja viveu o reavivamento. O Senhor explicou estas condições ao rei Salomão, quando o templo foi dedicado. E eu disse a Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração é importante, mas não chega. O reavivamento vem quando um grupo de servos se submete ao Senhor, se humilha diante dele, se arrepende da sua frieza espiritual, do seu orgulho espiritual, e passa a viver em união, vivendo em amor. Nós vemos que isso aconteceu na Igreja Apostólica. Quando o dia de Pentecostes chegou, eles estavam vivendo unidos, vivendo o amor, todos juntos, todos no mesmo lugar. Não havia divisões entre eles. Estavam todos da mesma mente, da mesma atitude, vivendo juntos. E o Espírito Santo desceu sobre eles. A mesma coisa aconteceu
no século XVIII, com um grupo de jovens morávios na Saxônia. Saxônia é a Alemanha de hoje em dia. E esses vieram de várias partes e estavam vivendo, disputando uns com os outros. Mas permitiram que o Senhor os corrigisse. E confessaram os seus pecados, perdoaram uns aos outros, abraçaram uns aos outros com lágrimas, e o Senhor começou a fazer eles uma unidade. E oraram ao Senhor, não é? Estava clamando ao Senhor para que o Senhor podia realizar aquilo que fez com a Igreja Apostólica. E aconteceu. O Senhor desceu e revelou a sua glória. E foram batizados com o Espírito Santo. Tudo porque estavam vivendo em união. Havia as condições. Irmãos, tem que haver as condições para que o Espírito Santo possa operar livremente nos nossos meios. O impedimento, o grande impedimento, horrivelmente, sou eu, somos nós. O Espírito Santo quer operar isso. Mas quando o coração abre, quando nós mostramos a nossa disposição de aprender, o Espírito opera com poder no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós queremos que o Senhor nos visita, temos que deixar o Senhor operar com liberdade. Temos que deixar o Espírito Santo operar sem restrições, removendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pois nosso Deus é um Deus santo. Temos que lhe confessar a nossa frieza espiritual, a nossa falta de zelo pelas coisas do Senhor. Temos que pedir perdão e humilhar-nos diante dele, debaixo da mão poderosa do Senhor. E temos que deixar o Senhor mudar os nossos corações. E, Senhor, tira este coração de pedra, Senhor, e dá-me um coração como o teu. Sem este preparo do Espírito Santo, nunca teremos o reavivamento que o Senhor quer nos conceder. Estamos dispostos a isso. Há um preço a pagar. Mas o reavivamento nunca vem sem oração. Não é suficiente apenas ter corações preparados. Nós temos que clamar ao Senhor. Aviva-nos, Senhor. E temos que pedir, confiando nas promessas do Senhor. A oração foi uma das condições que o Senhor revelou a Salomão. Se o meu povo que chama pelo nome se humilhar e orar, então eu ouvirei. Então nós temos que clamar, temos que orar. Isso é fundamental, que o Senhor realmente nos concede o revivimento. O Senhor tem prometido avivar-nos. Quando nós vemos na palavra vários versículos, né, que apoiam isso. Por exemplo, nós lemos, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. Os irmãos acreditam nisso? Este foi um dos primeiros versículos que tocou a minha vida quando o Senhor começou a atrair-me à sua obra aqui em Portugal. Porque nosso Deus não é um Deus morto, mas um Deus que opera e ouve e age. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Derramarei água sobre o sedento. Quem tem sede do Senhor aqui? Quem é que tem sede? Quem tem sede? Eu quero conhecer o Senhor melhor. Quero ver o Senhor operar no meio da igreja. Quero ver vidas salvas. Quero ver o Senhor manifestar a sua glória. Quem tem sede? Então o Senhor diz, derramarei água sobre o sedento e rio sobre a água seca. Derramarei o meu espírito.
E quando os discípulos em Jerusalém estavam ali esperando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, não estavam a dormir. O Senhor disse que não muitos dias adiante o Espírito Santo vai descer sobre vós e terão poder para anunciar o Evangelho. Eles estavam a orar. A promessa estava aí. Irmãos, nós temos a promessa. O Senhor quer nos avivar, quer nos abençoar. Mas temos que orar. Temos a nossa parte neste processo. Eles oraram durante 10 dias. Oraram. E no momento certo, veio o Espírito Santo sobre eles. Foi sempre assim. Na história da igreja nós vemos exemplos disso. David Brainerd, um jovem americano no século XVIII, mesmo sofrendo de tuberculose, dobrava os joelhos na neve e clamava ao Senhor pelos índios que ele amava, que o Senhor pudesse ter misericórdia e que o Espírito descesse sobre eles em reavivamento. E aconteceu. Também temos Charles Finney, no século XIX, outro americano. E esse costumava subir o primeiro andar do celeiro, cobria os ombros com uma manta, porque a temperatura estava abaixo de zero. E orava pelo avivamento até que suava. E o Senhor ouviu, e o avivamento veio. E Pandita Ramabai, uma serva indiana da casta mais alta na sociedade na Índia, ela estabeleceu um lar para jovens viúvas, pessoas cujas vidas estavam em perigo. E perto de Mumbai, ela abriu esse lar chamado Mukti. E ela ensinou estas jovens a amar o Senhor e buscar o reavivamento. E 30 destas jovens oraram sem cessar. E o reavivamento aconteceu. Num período de 2 meses, 1.200 jovens neste lar foram batizados com o Espírito Santo. O reavivamento não vem sem oração. Mas o reavivamento vem no tempo do Senhor. O reavivamento na Igreja Apostólica aconteceu no dia de Pentecostes. Não foram as orações dos discípulos, dos apóstolos, que determinaram o dia, a data. Quem estabeleceu o momento foi o Senhor. O Senhor determinou as datas das festas anuais em Israel. A data da festa de Páscoa determinou o dia exato em que o Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro Pascal, ia dar a sua vida em Jerusalém. Data determinada pelo Senhor. A festa das primícias, no dia depois do primeiro sábado após a Páscoa, fixou o dia da ressurreição de Jesus. Desde este dia eram contados 7 semanas até a festa de Pentecostes. O Senhor escolheu este dia, determinou, vai ser neste dia, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Esta festa era uma festa muito importante e as pessoas vieram peregrinas por todo o mundo daquele tempo. Estavam todas presentes em Jerusalém. O Senhor assim determina o momento em que Ele visita o seu povo em reavivamento. Porque além de trazer bênção para a igreja, o reavivamento é um ataque sobre as fortalezas do adversário.
E nosso Senhor, o comandante do exército, não deixa a estratégia dele, né, com os soldados, mas ele próprio, né, determina como e quando ele vai operar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor prometeu a Israel que daria chuva nos períodos certos, chuva temperada e a chuva serôdia. Eram 2 períodos no ano em que o povo esperava a chuva, momentos determinados pelo Senhor a um povo obediente. Do mesmo modo, o Senhor realiza o reavivamento, aviva o seu povo no momento que Ele determina. Quando o reavivamento no país de Gales, em 1904, iniciou, o reavivamento arrebentou no norte do país e no sul do país no mesmo dia. Não foi uma coincidência, foi o nosso Deus que estava a atuar. E muitas vezes na história, o Senhor opera no mesmo momento em alguns países. No mesmo instante, começa o reavivamento. Porque Ele é que determina quando e como. E se nós, irmãos, entendemos que o nosso Deus é soberano, nós vamos evitar 2 erros quanto ao reavivamento. Não oramos pensando que podemos obrigar o Senhor a agir quando Ele quer. É o Senhor que nos desperta para orar, mas Ele é que determina o momento. E também não ficamos culpados nós quando o avivamento tarda em vir, fazendo questionamento, mas será que eu não fiz isso? É que alguma coisa está errada comigo? Não é? Ele é soberano, nós temos a nossa parte, o resto é com Ele, nós deixamos isso com Ele e damos a Ele o seu lugar, né? Pois Ele é o Senhor, louvado seja o Senhor. Vem no momento que Ele determina. Mas o reavivamento revela o poder do Senhor. Foi no dia de Pentecostes, o Senhor revelou o seu poder. De repente veio do céu o som de um vento forte que encheu todo o templo. E o reavivamento acontece quando o Senhor abre as portas do céu e desce com toda a sua majestade. E Ele, o Senhor dos Exércitos, entra em campo. E o seu povo entende, o Senhor está presente. Ele está presente, vai realizar a sua obra. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele vai fazer. E nós abrimos mão e deixamos liberdade para o Senhor operar. E o Senhor realiza a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Isaías clamou, se fendesse os céus e descesse. Irmãos, isso tem que ser a nossa oração. Nós queremos que o Senhor opera, temos que orar. E temos que dizer, Senhor, desce. Desceste tantas vezes no passado, novamente desce no meio do teu povo, nos nossos dias, hoje, Senhor. Revela a tua glória, a tua majestade. Faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Esta foi a oração de Elias. Muita coisa nós podemos fazer, mas realizar um avivamento não podemos. Só o Senhor pode. Bendito seja o seu nome. Um reavivamento é quando o Senhor renova a obra do Espírito Santo. Nós conhecemos, graças a Deus, o Senhor tem realizado a sua obra no nosso meio. Mas nós queremos que as chamas do Espírito Santo, né, possam de novo arder no nosso meio,
para que esta obra possa ser renovada. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Ele. No reavivamento, há manifestações de dons espirituais. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e foram homens transformados. Até aquela data eram cobardes. O seu mestre morreu crucificado fora as portas de Jerusalém. Eles estavam vivendo atrás das portas da sua casa, com medo de sair para a rua. Mas veio o Espírito Santo e foram cheios do Espírito e com coragem saíram para as ruas, não as ruas de Damasco, ou de outra cidade, mas as ruas onde Jesus foi crucificado, e ali acusaram aqueles que crucificaram-no. Que coragem! Mas esta não foi produzida por eles. Esse foi o resultado do Espírito Santo operando com liberdade nas suas vidas. E anunciaram o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Já falamos a respeito dos jovens moravianos que foram visitados pelo Espírito Santo em revivamento. Logo a seguir, cheios do Espírito Santo, saíram para anunciar o Evangelho. O Senhor tinha tocado as suas vidas e não ficaram por Saxônia, andaram por toda a Europa, chegaram à Ásia, à África, eram missionários e durante 100 anos mandaram mais missionários que qualquer outra sociedade missionária. Deram as suas vidas, jovens, deram as suas vidas na causa do Senhor. As chamas do Espírito não se apagaram no meio deles, porque eles continuavam aos pés do Senhor, clamando a Ele: Senhor, usa-nos, nós não valemos muita coisa, mas Tu tens o poder e nós queremos que o Teu nome seja exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Apostólica recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam os dons espirituais que ficaram logo em evidência naquele dia e depois. E nós lemos que os discípulos pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Havia pregação, mas havia também os dons funcionando. Os dons do Espírito têm que funcionar, irmãos. Os dons são fundamentais na evangelização. Os dons chamam a atenção que Deus está presente. E através disso, muitas pessoas estão confrontadas com o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Turin El Valley, no sul da Índia, o Senhor realizou o revivamento nos finais do século XIX. E a grande característica daquele revivamento foi a abundância de dons espirituais. Nunca há dois revivamentos iguais. As características mudam de um para o outro. Mas ali, no sul da Índia, naqueles dias, foi a abundância de dons espirituais. Os índios, os pagãos, que ouviram o Evangelho e notaram estes dons, ficaram maravilhados, porque eles têm montes de deuses, milhares e milhares e milhares de deuses que não têm poder nenhum. E foram confrontados com esse Deus que opera. Olha, os seus corações abriram-se e receberam a palavra de bom grado e foram convertidos, milhares e milhares e milhares. Irmãos, nos nossos dias, na Índia, muitos irmãos estão sofrendo pela fé. O governo indiano
está tentando liquidar a igreja. Está proibindo a evangelização. E muitos servos do Senhor estão sofrendo. Muitos perderam as suas vidas. Mas o Senhor está operando, porque os irmãos entendem que a oportunidade, a porta da oportunidade está a fechar. Então, com zelo, confiando no Senhor, estão falando aos seus vizinhos, aldeia em aldeia. E o Senhor está realizando um reavivamento em Hyderabad, em particular. Há milhares e milhares e milhares de hindus que estão convertendo ao Senhor. Eu vou contar aos irmãos uma experiência. Saímos para a rua, numa ocasião, eu, Edith, e um casal dali, e nós só falamos inglês, e na Índia há mais que 100 línguas. Eu estava na Índia naquela ocasião, em Goa. E a irmã que estava conosco falava Konkani, que é a língua de Goa, e Hindi, que há 2 línguas oficiais na Índia, inglês e hindi. E nós fomos para uma área onde havia pessoas que migraram de vários estados na Índia, devido à pobreza, para procurar emprego em Goa. E em um lugar chamado Margão, nós encontramos estas pessoas. E começamos a falar-lhes de Jesus. E explicamos que estávamos ali dispostos a orar pelas suas necessidades. E qual é o nosso espanto? Que estes hindus formaram uma fila para receber oração. E nós oramos por eles. O Senhor dava uma visão, às vezes falava para a pessoa. Estes hindus choravam, tiraram os sapatos, queriam beijar os nossos pés. E choraram, e choraram, e choraram, pensando que o nosso Deus era um Deus de amor e estava a oferecer uma esperança para eles que não tinha nada, vindo da religião deles. E um por um vieram, sabendo que nós não íamos dar nada material, mas apenas aquilo que nós tínhamos, uma oração a favor das vidas deles. Irmãos, o coração abre, o Senhor opera. E são esses hindus que o Senhor ama e o Senhor quer salvar. Ora, porque nesta hora, este reavivamento é um momento muito especial ali, que o Senhor possa continuar a trazer muitas pessoas dessas a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No reavivamento, há uma consciência da presença de Deus. Esta presença foi conhecida por Israel. O Senhor revelou a sua glória quando a nuvem sobrenatural, não era a nuvem, vamos dizer, com algo normal, era uma nuvem totalmente diferente, era uma nuvem do Senhor, sobrenatural, desceu sobre o povo de Israel. Isso acompanhou o povo durante a sua estadia ali no deserto. E o povo sabia, olhando para esta nuvem, o Senhor está presente. O povo entendeu isso. Pois o Senhor tinha descido ao meio deles. E também no dia de Pentecostes, o Senhor desceu. E este vento forte que veio da presença dele foi uma evidência do poder do Senhor sendo revelado ao povo. Nós lemos também, irmãos, que foram também línguas como de fogo, que ficaram pousadas sobre os discípulos.
E o fogo fala da santidade do Senhor. E então no dia de Pentecostes apareceu. O povo foi confrontado com o poder e com a santidade de Deus. Lembraram o povo aquilo que aconteceu séculos antes, quando o povo estava de pé à volta do Monte Sinai, né, sendo avisado do Senhor de não se aproximar mais. E o Senhor revelou a sua glória, o seu poder, os sons, o fogo, houve terremotos, houve manifestação de toda a majestade do Senhor. O povo entendeu, o Senhor está presente. E no dia de Pentecostes as pessoas entenderam que o Senhor estava presente para confrontar cada pessoa. Em reavivamento o Senhor está presente e cada pessoa sente que é a única pessoa que está ali diante do Senhor. Não há mais ninguém. E o Senhor lida com cada um. Irmãos, quando o Senhor trata conosco assim, não há como fugir. Pois o Senhor está a falar para nós. E nós entendemos. Sou eu, Senhor. Eu preciso de ser reavivado. Senhor, toca a minha vida. Não me deixe perder esta oportunidade que Tu tens para mim. Isso acontece no reavivamento. O Senhor usa um servo e nós entendemos. O Senhor está a falar para mim. Sou eu, Senhor. Eu reconheço. E o Senhor fala diretamente para nós, nós entendemos. É a voz do Senhor. Está a dar uma oportunidade. Até aqui não tenho alcançado o propósito do Senhor. A partir de agora vou viver para o Senhor mesmo. Isso é reavivamento, irmãos. No reavivamento há uma consciência da presença do Senhor, do seu poder. No reavivamento no país de Gales, já falei em 1914 e 4, havia consciência da presença do Senhor por toda parte, nas escolas, na rua, nas minas de carvão. Não havia sítio onde o Senhor não estava presente. E houve um homem descrente, um mineiro, voltando do emprego, sua turma às 4 da manhã, e viu uma luz numa das igrejas e achou estranho naquela hora. E quando ele foi até ali, abriu a porta, ficou convencido pelo Espírito Santo que Deus estava lá. O homem com o coração tão endurecido. Mas quem é o homem perante um Deus de glória? E o seu coração abriu e o Senhor começou a operar na vida dele. Houve um reavivamento nos Estados Unidos em 1857. E houve uma consciência da presença de Deus também por toda a parte. Esse foi o ano em que o sistema bancário falhou. E milhares de pessoas ficaram desempregadas. A criminalidade aumentou e houve uma instabilidade social, uma grande aflição no país todo. Mas um homem chamado Jeremiah Lafayette, esse homem entendeu que era o momento para Deus operar. Ele começou uma reunião de oração, a hora do almoço. E era para orar pelas famílias, para orar pelo reavivamento. E daí, reuniões de oração começaram por todo o país. E o Senhor começou a despertar o seu povo. E houve o maior reavivamento em todo o tempo nos Estados Unidos. A maior parte das pessoas que converteram-se, não por causa da pregação, mas por causa da presença do Senhor no meio do seu povo. No reavivamento, há pregação poderosa. E assim foi no dia de Pentecostes. Nós sabemos, não é? Como Pedro, cheio do Espírito, foi usado. 3.000 almas, 3.000 pessoas convertidas no mesmo dia. Pedro entregou uma palavra extraordinária.
Não foi preparado na hora, mas ele foi preparado pelo Espírito Santo nos dias antes. Nos anos antes, ele foi preparado na palavra, porque ele esteve com o mestre de mestres, esteve com o Senhor Jesus. E na hora quando ele se levantou, eu acredito que ele não sabia que ia falar. Mas o Espírito lhe trouxe na hora aquilo que devia dizer à multidão. E então ele entregou a palavra para o momento e o Senhor operou, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer fazer isso, quer realmente usar-nos deste mesmo jeito, né, nos nossos dias. Pregar com urgência, pregar como se fosse a última vez que íamos pregar. Isso acontece no avivamento, porque as pessoas entendem que esse momento, talvez a única oportunidade que algumas pessoas vão ter. E são usados com grande poder pelo Espírito Santo. Na Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, País de Gales, na Irlanda, no passado, homens como George Whitefield e John Wesley, andando a cavalo por todos estes países, foram abençoados ao longo das suas vidas. Por onde quer que andaram, houve revivimento. O Senhor confirmava sempre a palavra com sinais. E as pessoas entendem, esta vem da parte do Senhor. Porque a igreja estava vivendo, né, no declínio. As grandes descobertas da reforma protestante foram esquecidas. A igreja nem acreditava na salvação pela fé. Mas o Senhor tem sempre o seu homem, levantou esses homens naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No revivimento, há um louvor especial para o Senhor. Mas o Senhor está a operar. Quando o Senhor está presente, olha, o coração abre e nós entendemos quão grande Ele é. Não é apenas aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. A igreja ora. No revivimento, por exemplo, no país de Gales, em particular, o louvor foi o motor no revivimento. Os cultos foram dominados pelo louvor. Houve pregação. E o Senhor usava servo após servo após servo. Esses servos não tinham nenhuma importância. Mas era a presença do Senhor e louvor saindo do coração do povo do Senhor. Este foi o motor. E todo o país foi alcançado e tocado pelo Espírito Santo. Conclusão. O Senhor quer visitar-nos de novo, irmãos. Quando esta obra que nós conhecemos, a obra do Espírito Santo, quando esta obra iniciou no nosso meio, o preço que alguns irmãos pagaram era muito alto. Eles entenderam que o Senhor estava com eles, mas o Senhor exigia deles muita oração, madrugadas, jejuns prolongados às vezes, vigílias, uma busca nova, pois o Senhor revelou que ia fazer uma coisa nova no meio deles. E o Senhor falhou, o Senhor não falhou, o Senhor os visitou. Foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. O Senhor derramou os dons espirituais sobre eles. Isso foi há algum tempo atrás. Mas o problema com a obra do Espírito Santo, o problema somos nós. Porque nós podemos estar cheios um dia com o Espírito Santo e daí a algum tempo vazios, sem nada. É como se houvesse um furo em nós. E o Espírito Santo vai nos deixando. Quando entra o orgulho espiritual, ou frieza em relação aos irmãos, ou as pessoas de fora que não conhecem o Senhor, o Espírito se afasta.
e nós ficamos sem aquele poder que tínhamos. É por isso que, constantemente, nós precisamos de ser renovados pelo Espírito Santo. E o Senhor está presente aqui hoje, no nosso meio. Irmãos, vamos dar valor a isso. O Senhor dá-nos oportunidades. Eu dou graças a Deus. Eu tenho momentos quando eu olho para trás na minha vida em que eu vejo o Senhor estar presente. O Senhor está a dar uma oportunidade. Eram momentos marcados. Irmãos, têm estas experiências nas suas vidas. Eu tenho a certeza, não é? Mas hoje, o Senhor quer realizar uma coisa nova no nosso meio. Na tua vida. Na minha vida. E se nós abrimos o coração, aviva a mim, Senhor, hoje. Aviva-me. Aviva o teu povo. Para que o teu nome possa ser glorificado. Revela a tua glória. O Senhor vos abençoe.